Em um mundo onde guerras explodem nos noticiários, uma crise econômica que parece não ter fim e um distanciamento cada vez maior entre as pessoas, impulsionada pela internet e por uma rotina que nos obriga a sermos, antes de tudo, sobreviventes, é natural que a gente procure por uma esperança. Talvez um político que finalmente coloque ordem na casa, talvez alguém capaz de unir a todos nós. Uma figura forte, quase divina, capaz de acabar com todos os problemas de uma só vez. Talvez um certo tipo de herói? Mas sejamos bem sinceros, essa esperança por um salvador grandioso parece cada vez mais distante. Talvez esse guerreiro invencível, esse salvador de mundos, simplesmente nunca apareça. Mas e se a gente estiver esperando pelo tipo errado de herói? Na análise de hoje, vamos ver como o estúdio Ponoki entendeu a essência mais profunda do que significa ser um herói. E nos mostra que, na verdade, os heróis podem ser sim comuns, podem ser heróis modestos. No coração de qualquer grande história, encontramos a figura do herói. Ele é a representação da nossa busca por significado, da superação e também da transformação. Essa figura ela é tão universal que o psicólogo Carl Jung a definiu como um arquétipo, um padrão de comportamento que existe no inconsciente de todos nós. Por muito tempo, o arquétipo do herói clássico era de uma figura perfeita, quase inalcançável. Mas com o tempo, ela vem se transformando. Hoje, o herói não é mais apenas o protagonista de uma aventura épica. Ele é o reflexo dos nossos próprios conflitos internos, das lutas que cada um de nós enfrenta na vida. E para embarcar nessa jornada, o herói precisa de muitas qualidades. Mas uma delas é a absolutamente essencial. A faísca que torna tudo possível. A coragem. Sem coragem, a jornada do herói nem sequer começa. Ela é a força que impulsiona a encarar o desconhecido, o perigo e a si mesmo. E a coragem do herói não é a ausência de medo, mas sim a capacidade de agir apesar dele. E essa coragem ela pode se manifestar de várias formas. Pode ser a coragem física, de enfrentar monstros e perigos externos. A coragem moral, de defender o que é certo mesmo contra tudo e todos. E o tipo de coragem que hoje é mais necessária do que nunca. A coragem interna. A força para encarar nossas próprias falhas, dúvidas e conflitos e seguir em frente apesar da dor. Coragem é sentir medo e agir mesmo assim. É assumir riscos, perseverar e defender seus valores. E o estúdio Ponoki, com sua animação delicada e histórias tocantes, parece entender isso de forma instintiva. Seus personagens são pessoas comuns, que recebem chamados para aventuras que parecem pequenas, mas que exigem deles uma coragem imensa. Indo para o primeiro curta, Canine e Canino é um conto visualmente deslumbrante sobre dois pequenos irmãos caranguejos. A história gira em torno de sua luta pela sobrevivência depois que o pai é levado por uma forte correnteza na tempestade. Sendo o primeiro curta dessa antologia, o foco aqui parece ser o espetáculo visual, a aventura. E eu acredito que o foco dessa história ser a abordagem mais técnica teve a intenção de cativar o público ou atrair o público infantil de primeira, com fantasia e beleza, antes de mergulhar em temas que são mais densos ou profundos, como vamos tratar nos próximos 2 histórias. Mas não se engane, isso não o torna superficial. O curta Canine e Canino aborda o luto de uma forma muito sutil. Vemos os irmãos lidando com a saudade da mãe que partiu e também com o desaparecimento repentino do seu pai, que os deixa completamente perdidos. E há uma delicadeza impressionante, sem uma única palavra de diálogo durante toda a história. A irmã mais nova, mais frágil, ela desaba. O irmão tenta consolá-la, mas logo em seguida, o peso da responsabilidade também o atinge e ele também chora. É um momento de vulnerabilidade pura e muito real, muito sentimental. Mas o que realmente é bonito é vê-los levantar a cabeça e encontrar a coragem para seguir em frente, assumindo suas responsabilidades. É uma poderosa lição de resiliência que o estúdio traz para o público. O que vemos aqui é um clássico rito de passagem. A necessidade de sobreviver força Canine, o irmão mais velho, a amadurecer na marra. Ele aprende a se virar sozinho e no final enfrenta seu maior medo, o peixe aterrorizante, para salvar a sua família. Mas é no aspecto visual que esse curta realmente brilha.
As cores vibrantes do mundo aquático criam uma atmosfera mágica. Os detalhes da animação, a forma como misturam 2D com efeitos 3D na água, é simplesmente lindo. E sim, o estilo artístico lembra muito do Estúdio Ghibli, o que é um selo de qualidade inquestionável. A perspectiva dos pequenos caranguejos transforma o ordinário em extraordinário. Folhas, peixes e plantas se tornam imponentes, grandiosos, nos fazendo enxergar a natureza com um respeito que é muito característico das narrativas asiáticas. E mesmo sendo caranguejo, os personagens são incrivelmente expressivos, sem falar no carinho especial que os produtores tiveram em criar um próprio dialeto que fosse tão simples a ponto de qualquer pessoa ou mesmo criança entender de primeira, onde Tatá e Cacá podem ser papai e mamãe, por exemplo. A maestria do diretor em contar uma história que nos ensina seu próprio idioma enquanto avança é impressionante. Mas concluindo a minha opinião sobre Canino e Canino, eu acho que ela tem sim suas profundidades, mas ela é o famoso feijão com arroz. Ela faz o básico bem feito. É uma fórmula que já vimos antes e se assemelha muito com o Estúdio Ghibli, o que faz também que ela perca bastante de sua própria identidade. Mas como experiência visual e sensorial, eu diria sim que é uma verdadeira obra de arte. O curta nos lembra que o heroísmo pode ser encontrado nas ações mais modestas, e que a verdadeira força está em perseverar e cuidar daqueles que amamos. Um herói não precisa ter superpoderes. Um herói pode ser uma criança, enfrentando seus medos para proteger sua própria família. Agora você deve estar se perguntando, mas por que raios esse curta tem uma estética tão semelhante ao do Estúdio Ghibli? E bem, na verdade é que Canino e Canino foi dirigido por Hiromasa Yonebayashi, conhecido por seu trabalho em filmes como O Mundo dos Pequeninos e As Memórias de Marnie, no Estúdio Ghibli. Na verdade mesmo, a maior parte dos integrantes desse estúdio vieram todos do Estúdio Ghibli quando eles fecharam alguns departamentos da produção. Então esses animadores decidiram criar seu próprio estúdio. O Estúdio Ponoki ele foi fundado em 2015 por Yoshiaki Nishimura, um renomado produtor que trabalhou no Ghibli por muitos anos, incluindo em filmes icônicos como A Conto da Princesa Kaguya e O Templo da Delicadeza. Muitos membros fundadores e principais animadores vieram do Estúdio Ghibli, trazendo consigo a expertise, as técnicas e a paixão pela animação que aprenderam lá. No entanto, o Ponoki tem sua própria identidade, buscando trilhar seu próprio caminho enquanto honra suas raízes. O Ponoki agora se dedica a contar histórias universais que ressoam com o público de todas as idades e culturas. Então, sabendo de tudo isso, chegamos no segundo curta-metragem. No universo delicado e inspirador do Estúdio Ghibli, encontramos o segundo curta da coletânea, Life Ain't Gonna Lose, uma obra tocante dirigida por Yoshiyuki Momose, um animador com um currículo brilhante que inclui clássicos como Princesa Mononoke e Túmulo dos Vagalumes. Esse curta nos leva para um cenário familiar, o nosso mundo. Mas aqui o diretor nos apresenta um tema do qual nunca antes foi tratado em nenhuma outra história de anime, ou mesmo histórias de ficção. A severa alergia alimentar, mais especificamente a anafilaxia a ovos. Nessa história, somos apresentados a vida de uma mãe e seu filho, Shun, que sofre de uma alergia grave a ovos com risco de vida, chamada anafilaxia. Essa doença não é tão comum assim, mas ela é o estágio mais avançado que uma reação alérgica pode causar. Nesse caso, qualquer contato com ovos, seja ingerindo, encostando em alguma comida, ou mesmo se uma gota de saliva com ovos entrar em contato com a pessoa, logo uma série de reações acontecem rapidamente, como coceira intensa, urticária, inchaço, dificuldade para respirar e, consequentemente, o falecimento da pessoa. Infelizmente, essa doença ainda não tem cura, e o único remédio é uma caneta auto-injetável que para os sintomas. O filme nos coloca no centro dessa batalha diária, nos fazendo refletir sobre o quão desafiador é viver com limitações severas, seja na alimentação, na mobilidade ou em qualquer aspecto que nos impeça de desfrutar plenamente a nossa vida. Percebemos a perda de experiências cotidianas, a perda de tempo que nos traz e o desgaste diário por conta dela. A cena emblemática desse curta, na padaria, ilustra perfeitamente essa luta. A mãe e o filho, diante de um cardápio delicioso com inúmeras opções de alimentos, são incapazes de provar quase tudo do cardápio, o que faz com que a mãe sugira apenas um simples suco durante a tarde. O que eu quero que vocês reflitam é, imagine a frustração de não poder compartilhar algo tão básico
e tão prazeroso como um café da tarde em uma padaria. Algo que às vezes, para nós no dia a dia, é tão trivial. O curta nos convida a refletir sobre o significado de ter a liberdade privada, a dificuldade de participar de momentos sociais e o peso da preocupação constante. E o curta vai além, de forma incrivelmente sensível, ao não focar exclusivamente no sofrimento do filho Shun, mas também o impacto avassalador dessa doença nas pessoas ao seu redor, principalmente na sua mãe. A narrativa nos coloca na pele dessa mãe, que vive em constante estado de alerta com o filho à beira da morte a qualquer instante. Nem ao menos dormir de verdade ela consegue. Aqui testemunhamos o amor materno em sua forma mais pura e resiliente, manifestada na vigilância, na dedicação e na força de não demonstrar o quão destruída ela está. O curta nos sensibiliza para o fardo emocional que recai sobre os cuidadores, a ansiedade perpétua e o medo de perder esse ente querido a qualquer instante. A beleza dessa história reside em sua capacidade de transformar o ordinário em extraordinário, porque apesar da trama simples, centrada no dia a dia ali da mãe e do filho, que poderia ser completamente tedioso ao se ver, a capacidade narrativa dos produtores nos prende com sua carga emocional intensa e sua representação incrível humana dos personagens. O traço da animação, inclusive, com seu estilo mais expressivo, nos aproxima das personagens, nos permitindo sentir suas emoções de forma palpável. A direção é equilibrada e delicada, e as tensões durante a história, criando momentos de ternura interligados com a apreensão constante do perigo iminente, são simplesmente incríveis. Tem uma cena, inclusive, que é a mãe de Shun dançando, que é simplesmente espetacular. A animação ela traz ali algo que eu nem consigo explicar direito em palavras. Na verdade, durante todo o curta, o jeito que eles desenham as formas humanas, elas causam um tipo de sentimento e uma emoção tão diferente que eu nunca havia sentido antes. É um sentimento de conforto, mas também de calor, que só você assistindo você vai entender o que eu estou falando. Life Ain't Gonna Lose apela diretamente para o emocional, para a conexão visceral que temos com nossas mães. E essa força emocional transcende a simplicidade da narrativa. Filhos e pais, ao assistirem, inevitavelmente se projetam na tela, sentindo turbilhões de emoção. Agora, falando da narrativa desse curta, para mim uma obra-prima. A cena em que o Shun observa o pombo morto, ele é literalmente um prenúncio angustiante do perigo iminente que vai acontecer no clímax da história. A forma como o diretor dirige essa sequência nos conduz de pouco a pouco e de forma mais e mais intensa ao medo da morte que vai acontecer com o Shun no clímax final. É o gatilho inconsciente de tensão que nos deixa em estado de alerta. E no momento de crise, em meio à luta pela vida, Shun se agarra à memória de sua mãe. O rosto severo dela, em lembrança de uma bronca, surge em sua mente. O sentimento de culpa o invade e o medo de decepcionar sua mãe, de causar-lhe mais dor. É um sentimento amargo, um peso na consciência que o acompanha mesmo na beira do abismo. E é justamente essas memórias, esse laço, que o impulsiona a lutar pela vida e não querer reviver a angústia materna de sua mãe. Num ato então de coragem e de pura força de vontade, Shun consegue sobreviver. E nesse momento de superação, um dente de adulto começa a nascer nele. Esse é um símbolo visual poderoso de seu crescimento, de seu amadurecimento forçado pela provação. Alguns podem interpretar o final da história, para quem já assistiu, como uma cura da alergia. Mas essa é uma leitura superficial. O filme ele não promete uma cura milagrosa da doença, mas sim uma vida plena apesar dela. A alergia não desaparece do menino, mas a forma como Shun e sua mãe lidam com elas, isso sim se transforma. A doença ela não precisa ser o centro das suas vidas, a fonte constante desse estresse e da desgraça da vida deles. A lição aqui é sobre encontrar a força interior, aprender a conviver com a limitação e buscar uma vida rica e significativa, em vez de se deixar consumir pela negatividade. O gesto final de Shun, ao não quebrar o ovo e desenhar nele, ao invés disso, um samurai raivoso, é a chave para interpretar essa história. O menino não se deixa dominar pela raiva, pelo ressentimento ou pela amargura em relação à sua condição. Em vez disso, ele encontra a paz, a aceitação e escolhe, acima de tudo, viver plenamente com força e coragem.
O título Life Ain't Gonna Lose, A Vida Não Irá Acabar, em tradução literal aqui, resume a mensagem central do curta. Shun, então, se torna o herói para sua família e de sua própria história. Finalmente chegamos no terceiro curta, Invisible, sob direção de Akihiko Yamashita, que já realizou trabalhos como Castelo Animado e foi um dos animadores chaves de Evangelion 2.0. Nesse curta, Invisible, ele nos transporta para a vida de um homem que ninguém vê, literalmente, ou seja, ele é invisível. Mas essa invisibilidade aqui, ela não é apenas física, porque isso é apenas a parte superficial, ou uma metáfora mais profunda. Esse curta ele salta aos olhos aqui pela capacidade técnica do estúdio Punoki em animar essa invisibilidade no desenho tradicional. É um feito notável como conseguem transmitir emoções profundas sem sequer recorrer à fala durante a história ou mostrar o rosto e as expressões faciais do protagonista. Toda a carga emocional é entregue através de gesticulação do corpo, das movimentações das roupas e da interação dele com o ambiente. E cara, isso é simplesmente incrível. Até mesmo porque eles conseguiram desenhar algo que é invisível, tá ligado? Essa invisibilidade, tão bem representada visualmente, ressoa com uma ideia muito contemporânea. A sensação de nos tornarmos cada vez mais invisíveis na sociedade atual. E aqui reside a força dessa metáfora. Não se trata de uma invisibilidade física, mas de uma invisibilidade social, de status. Em um mundo que supervaloriza o prestígio e o reconhecimento, se não representamos algo aos olhos da sociedade, se não temos um certo status, nos tornamos, de certa forma, invisíveis também. Deixamos de ser enxergados como indivíduos, como pessoas realmente complexas, e passamos a ser vistos, na melhor das hipóteses, como mais um na multidão. Ou ainda pior, simplesmente sermos ignorados. Invisible aqui explora a solidão essencial do homem moderno, a sensação de desconexão em meio à multidão. O protagonista, desprovido de corpo visível, vaga por um mundo que o ignora, lutando constantemente para realizar tarefas cotidianas, para encontrar certo propósito ou para simplesmente ser reconhecido por sua própria existência. A paleta de cores mais sóbria e a atmosfera onírica reforçam a sensação de isolamento e melancolia. O estilo visual minimalista, paradoxalmente, amplifica essa expressividade da obra, concentrando nossa atenção na essência do personagem e em sua experiência subjetiva. É tocante observar seus esforços para interagir, para ser notado, mesmo que suas tentativas sejam frequentemente frustradas. Uma das metáforas mais perspicazes e reveladoras do curta reside nos pesos que o homem invisível carrega consigo, especialmente o extintor de incêndio. Esses elementos visuais, aparentemente simples, são as chaves para desvendar a profundidade da experiência do protagonista. Esses pesos, podemos entender, representam um fardo invisível que ele carrega constantemente. O peso da solidão, da rejeição, da luta incessante por reconhecimento, em um mundo que se recusa a vê-lo. Esses pesos, então, são a carga física, emocional da invisibilidade social, que o ancora a uma existência sofrida e árdua. Mas então chega um momento de ruptura, em um pico de desespero, onde a pessoa já não aguenta mais. Quando o peso da invisibilidade se torna insuportável, o protagonista perde o controle. Em um gesto desesperado, ele se desfaz do extintor, jogando-o para longe. E nesse instante crucial, algo extraordinário acontece. Ele começa a flutuar, e se a desprender do chão, e ascender lentamente para o céu. Essa cena, que é uma das mais marcantes de toda essa antologia, é muito mais do que um efeito especial. É uma poderosa metáfora para o suicídio. Ao se livrar do extintor, daquilo que o prendia ao mundo, ele se desprende também da própria vida. Não vemos aquele clichê, aquela cena clássica de alguém caindo no chão, se desesperando, chorando, tão comum em representações tradicionais do suicídio, ou então aquela queda de um prédio, por exemplo. Mas pelo contrário, o diretor opta por um simbolismo inverso ao da queda. Assim, ele faz a personagem subir aos céus. Ela representa essa tentativa dele de escapar da dor, sair do mundo terreno e ir embora. É uma representação criativa e profundamente impactante da ideação suicida, daquele desejo de escape, de se desligar da dor e da existência.
E a animação dessa sequência de cenas é simplesmente um espetáculo à vista. A forma como a personagem acende, a leveza dos movimentos, a paleta de cores etérea, tudo contribui para criar um momento de beleza melancólico que, paradoxalmente, nos confronta com a dureza do tema do suicídio. É uma cena que prende o olhar e ecoa na mente por vários e vários dias. Mas a fuga, o escape, não acontece como ele imaginava. Quando o protagonista se solta do extintor, o homem invisível então não encontra a liberdade gloriosa que ele gostaria, mas ele encontra um momento imensamente de desespero. Longe de ser um voo rumo à paz, a experiência se revela aterradora. Mesmo em meio ao surto emocional, em meio à dor insuportável da invisibilidade, ele não quer realmente ir embora. No fundo, o personagem ele não deseja abandonar tudo, mas pelo contrário, ele percebe nesse limiar do abismo que ele se encontra que ainda ele deseja viver. Naquele instante de suspensão entre o céu e a terra, entre a vida e a morte metafórica, a consciência dele retorna abruptamente e assustadoramente. Por sorte, ele consegue voltar. Ele retorna o peso, a dor, a luta e a invisibilidade, mas pelo menos ele retorna à vida. Muitos na vida nem conseguem ao menos ter essa chance. E aqui é interessante notar quais são as pessoas que conseguem enxergar a personagem no mundo real, que nesse curta é um cego e uma criança. O cego, por definição, ele não se prende às aparências visuais. Ele percebe o mundo de outra maneira, valorizando o que realmente importa, a essência de cada um. A criança, por sua vez, ainda não foi completamente moldada pelos preconceitos e julgamentos sociais. Então, ela vê o mundo com mais inocência e abertura. Ambos esses personagens, o cego e a criança, conseguem transcender a barreira da invisibilidade física e enxergar a humanidade dentro da protagonista. No final, enquanto o homem invisível está sentado na chuva, se perguntando a si mesmo o que fazer, perdido em seus próprios pensamentos, o homem cego então pergunta a ele: "Se não se importa, posso saber o que o trouxe até aqui? Você vai ficar aqui ou vai..." E o homem cego entrega um pedaço de pão que ele queria ter comprado na lojinha. A pergunta que o cego estava tentando falar antes de ser interrompido é que: você vai ficar aí triste, ou ainda pior, somente aqui triste, sozinho, parado, passivo? Ou vai fazer o que precisa ser feito? Vai viver, vai tentar ao menos buscar uma felicidade? O que você irá fazer? Então, por ironia do destino, um bebê de repente aparece na estrada e um caminhão vai atropelá-lo. E nesse momento, o protagonista ele se vê em duas saídas. Vai continuar vivendo sua vida miserável ou vai ser o protagonista da sua história e definir como será a sua vida a partir daí. E assim, ele salva o bebê e sente-se finalmente feliz consigo mesmo. Mesmo que seja só por você, porque ele não teve nenhum reconhecimento ali das mães ou do parente do bebê. Mesmo solitário em sua moto, ele ainda está feliz, porque isso é importante para si mesmo. Agora ele vê valor em si mesmo. Aqui ele se torna herói salvando o bebê. Mas não só isso, a mensagem maior é ser um herói pequeno. Nesse caso, talvez, o mais pequeno possível herói para si mesmo. Às vezes não é necessário querer abraçar o mundo, mas tentar fazer aquilo que lhe for possível. Realmente não é uma mensagem fácil de se entender nessa história, porque ela é aberta a inúmeras interpretações. Mas o que não se dá para negar é que ela tenta nos deixar um final de esperança. No meio desse turbilhão da vida moderna, das redes sociais, da multidão online e offline, o que emerge com força é a desconexão humana. Estamos cada vez mais afastados uns dos outros no plano presencial. E em um contexto onde a relevância muitas vezes se mede em likes e seguidores, quem não se destaca nas redes sociais, quem não aparece, corre o risco de se tornar invisível e descartável. Cada indivíduo imerso em seu próprio mundo, preocupado com suas próprias demandas e angústias egoístas. Ou seja, resumindo toda a ópera, Invisible vai além da simples questão de não ser visto pelos outros. O curta nos transporta para um sentimento profundo de exclusão e solidão que essa invisibilidade social acarreta. É essa sensação visceral de não pertencimento, de não ser notado, que ressoa tão forte em um mundo cada vez mais individualista e superficial.
É até irônico como essa temática da invisibilidade social é cada vez mais refletida em diversas crises e tendências da nossa sociedade atualmente. Basta a gente observar o crescimento de inúmeros refugiados, muitas vezes invisíveis aos olhos da sociedade que os acolhe, o aumento, por exemplo, das guerras e conflitos que desumanizam e desconectam os seres humanos, ou, por exemplo, o avanço das inteligências artificiais com a criação de companheiros virtuais, a cultura da solidão alimentada por bolhas sociais online que nos isolam em nossos próprios mundos, o aumento alarmante de casos de suicídio e burnout, muitas vezes ligadas à sensação de invisibilidade e à falta de sentido no trabalho, ou também o fenômeno dos chamados hikikomori, que são pessoas que se isolam completamente da sociedade, ou também o triste problema dos velhos solitários, que morrem sozinhos e são descobertos apenas dias ou semanas depois. Para concluir, Invisible nos confronta com essa realidade incômoda, com essa crescente sensação de invisibilidade e desconexão humana. E a forma como o estúdio Ponoki anima essa história, com traços tão expressivos, mesmo na ausência do visível, nos puxa para dentro da obra de uma maneira quase física. É uma experiência bizarra, intensa, que só assistindo para realmente compreender a força dessa conexão. Em um mundo cada vez mais difícil de viver nele, o anseio por esperança se manifesta em nós. Esperamos um líder visionário, um político redentor, um salvador capaz de restaurar a ordem e unir a humanidade. Aguardamos talvez em vão a chegada de um herói. Mas por que, eu te pergunto? Por que depositar nossa fé em um herói inalcançável? O estúdio Ponoki compreendeu a essência mais profunda do heroísmo, a coragem. Não precisamos ser extraordinários para sermos heróis. O heroísmo se manifesta em ações modestas, como a proteção familiar, a perseverança diante de uma doença, a busca por conexão em meio à solidão. Ao analisar os heróis modestos do estúdio Ponoki, então, somos convidados a reconhecer o heroísmo em nossas próprias vidas, a valorizar a coragem nas pequenas ações e a entender que a verdadeira jornada de transformação muitas vezes acontece nos recantos dos mais íntimos da nossa existência. E talvez a maior recompensa seja perceber que, ao abraçarmos nossa própria modéstia heróica, podemos também inspirar o herói modesto que existe no outro.